Pronto, vídeo 2. Eu desliguei aquele porque o telefone esquenta muito. Fui beber mais água, fui respirar e estou de volta para gravar para vocês os persas. Bem, os persas teve uma briga com um povo chamado Medo, tá bom? E aí que a gente brinca que Dário venceu o Medo, na verdade é Medos, e aí fundou praticamente um império. Ciro, na verdade, vence os Medos, literalmente os Medos, vence a batalha, unifica o Império Persa e deixa o seu filho, né, Dario I, uma grande qualidade de soldados. Na verdade, ele conseguiu 100 mil homens com uma força de exército. Então, o Império Persa, como nós vamos falar, e depois vai ter alguns reis até que parecem cinema e tudo, de alguns filmes, vai começar a partir do momento que os persas começam a invadir outras cidades. Uma vantagem que os persas tinham é que ele deixava as outras cidades que eles invadiam, né, cultuar os seus deuses, manter a sua estrutura. Então foi fácil ele dominar vários povos. Dentro desses povos, ele foi dividido em 20 províncias. Essas províncias eram chamadas de satrápias. E o líder dessa província era o sátrapa. Então, os satrápias eram, na verdade, as províncias, né, onde eles dominavam, e o líder dessas satrápias eram os sátrapas, que na verdade eram pessoas ligadas ao imperador Dário, tá? Dário tinha um judiciário funcionando, por exemplo, ele criou um sistema de legislação, e outro ponto também, ele fazia, inclusive, a contenção de pessoas, né? Ele tinha, na verdade, noção de quantas pessoas tinham no seu império. Outro ponto importante também, que para muitos foi o inventor dos correios, porque ele fez o sistema de entrepostos. O que era isso? Ficava um mensageiro a cavalo. Esse mensageiro pegava, vamos supor, um documento no Califórnia. E aí ele ia de cavalo até o centro de Campo Grande e entregava para o outro, que do centro de Campo Grande ia até Bangu. E assim ia até chegar a São Paulo, por exemplo, a carta, o documento ou alguma coisa. Esse sistema é muito comum, que a gente chama até hoje, praticamente fundamentou um sistema de correios, que a gente consiga entender mais ou menos. Por quê? Imagina uma pessoa só com um cavalo para entregar daqui a São Paulo, quanto tempo ia levar? Assim não, o cavalo descansado, a pessoa descansada, ficava muito mais rápido, tá bom? A sociedade tinha uma estrutura hierarquizada, na frente ficavam os reis e os familiares, embaixo os nobres, sacerdotes e os militares, abaixo, comerciantes e artesãos, mais abaixo, os camponeses e, por último, as pessoas escravizadas naqueles mesmos moldes da Fenícia, por exemplo, que nem eu falei para vocês. Todo mundo no Império pagava o imposto, tá? Com metais preciosos, com alimentos, eles pagavam. E o que era voltado para eles, né, de alguma forma, mas gerou no Império Persa uma riqueza gigantesca. O sistema de economia dos persas era, na verdade, um império, era integrada. Por exemplo, ele criou uma moeda. Essa moeda dava uma ideia de o que se podia comprar ou não, de quem era rico e quem não era. O nome dessa moeda é conhecido como Draco, né? O dórico, na verdade é dórico, né? Que a gente... o nome é o dárico, tá bom? Para muitos chamavam de Draco, mas não é dárico, que vinha em homenagem a Dário, que era um sistema de moeda. A cultura religiosa era o zoroatrismo. O zoroatrismo depois vai inspirar o cristianismo, o judaísmo e outras religiões a mais, que a gente vai ver também lá no povo hebreu, que é a próxima aula da gente. A religião, inicialmente, chamava-se Mazdeísmo e conhecido como zoroatrismo. O livro que eles tiravam, né, o livro sagrado, a gente tem a Bíblia, né, o cristianismo. Eles tinham um livro chamado Avesta, e ali era como se fosse a Bíblia deles, como se fosse não, era a Bíblia da religião Mazdeísmo ou zoroatrismo. Essa religião existe até hoje, tá, gente? O Azerbaijão, se não me engano, tem parte que utiliza o zoroatrismo até hoje, em alguns lugares do Oriente Médio, do Sul, uma parte da África também, poucos, mas ainda tem, só para você ter uma noção. Eles acreditavam em dois deuses, o do bem e o do mal. Para se ter uma noção, o do bem chamado de Ahura Mazda e o Hormuz Mazda,
e o deus das trevas e do mal, o Ahriman, né? Ou seja, eles tinham uma religião dualista, um lado do bem e um lado do mal. Eles influenciaram, por exemplo, o judaísmo, depois com essa ideia que a gente vai ver mais à frente também. Surgem as chamadas guerras médicas, que não são os médicos por causa do Covid guerreando, não, a gente vai falar isso depois, que na verdade nas guerras médicas é para outro módulo, mas basicamente funcionava assim o Império Persa extenso. Foi muito mais rápido que outro vídeo deixou praticamente uma base para que a gente entendesse, só que eu reafirmei uma outra cultura diferente, uns modos diferentes, mas no geral essas duas civilizações agem assim. A próxima aula eu vou gravar para vocês do povo hebreu, que esse eu preciso de um tempo muito grande para explicar alguns pontos para vocês, tá bom? Agora sim, vamos fazer os exercícios desses dois modos, desses dois assuntos aí, tá bom? Eu vou deixar depois para vocês com mais calma e tal. Beijo!